A geometria de posições é a área da matemática que estuda as posições relativas entre as formas geométricas presentes no espaço. As principais noções que colocam esse estudo em movimento são as formas de tamanho, forma e posição. Essas noções são primitivas e por isso não possuem definição. De qualquer modo, a forma está ligada ao modo de como o objeto ocupa o espaço, o tamanho está ligado à quantidade de espaço que esse objeto ocupa e a posição faz referência ao local do objeto no espaço. Outras noções que dispensam definição na geometria de posição são as de ponto, reta, plano e espaço. O ponto. O ponto não possui forma nem dimensão. Isso significa que o ponto é um objeto adimensional. Um dos usos mais importantes do ponto refere-se à localização geográfica. Os pontos são os objetos que melhor representam as localizações porque oferecem precisão. Retas. As retas são conjuntos de pontos que não fazem curvas. Elas são infinitas para as duas direções. Como esses pontos não estão no mesmo lugar, é possível medir a distância entre elas. Entretanto, como os pontos continuam não tendo dimensões ou formas, não é possível medir a sua largura. Sendo assim, dizemos que a reta possui apenas uma dimensão, ou que é unidimensional. A figura a seguir mostra a tentativa de desenhar um quadrado sobre uma reta. Note que a maior parte do quadrado não cabe na reta. Por essa razão, é necessário definir um novo local onde ela possa ser desenhado. Plano. O plano é um conjunto de retas alinhadas e, portanto, também é um conjunto de pontos. O objeto formado por esse alinhamento de retas é uma superfície plana que não faz curva e infinita para todas as direções. Em um plano, é possível desenhar figuras que, além de comprimento, possuem largura. A figura abaixo mostra um cubo sobre um plano. Nota-se que a base do cubo, que é um quadrado, possui suas dimensões e encaixa perfeitamente no plano. Todavia, a profundidade desse sólido não é contemplada. Espaço. O espaço é o local onde toda a geometria conhecida até o ensino médio acontece. É formada pelo alinhamento de planos que são colocados lado a lado até preencher todo o espaço. Ele é infinito para todas as direções e contém todas as figuras de formas geométricas, planas e tridimensionais. Como é formado por planos, o espaço envolve a terceira dimensão necessária para conter todo o cubo da figura anterior. É da terceira dimensão que são constituídas figuras que possuem largura, comprimento e profundidade. O que estuda a geometria de posições. A geometria de posições ocupa-se dos estudos referentes a posições relativas entre objetos matemáticos, formas e sólidos geométricos. Primeiro, nós temos a posição relativa entre duas retas, que classificam as retas como coincidentes, concorrentes, paralelas ou reversas. Depois temos a posição relativa entre retas e planos, que diz que uma reta pode estar contida em um plano, ser secante a um plano ou paralela a um plano. Posição relativa entre planos. Dois planos podem ser coincidentes, secantes ou paralelos. Distância entre dois pontos. Comprimento da linha reta que os liga. Perpendicularidade. Estuda os casos em que retas e planos formam ângulos de 90 graus. Paralelismo. Estuda os casos em que retas e planos não possuem nenhum ponto em comum. Definições básicas de polídros. O que são polídros e os elementos que os compõem. Propriedades básicas de polídros. Relações básicas que podem ser constituídas a partir de definições e resultados envolvendo polídros. Classificações de polídros. Polídros podem ser retos, oblíquos ou paralelepípedos, e etc. Distância entre ponto e reta. Entre o ponto e o plano, entre a reta e o plano, entre o plano, e etc., são definidas como as menores distâncias entre os objetos observados. As bases da geometria de posição. Toda geometria é baseada em regras, que devem ser aceitas como verdadeiras sem necessidade de uma demonstração, chamadas de postulados ou axiomas, nas definições dos objetos que ocupam esse espaço e nas propriedades decorrentes do estudo desse objeto. Postulados e interações. Hoje encontram-se 11 postulados e 37 teoremas. Entre eles temos postulados de existência, postulado de determinação, postulado da inclusão e o postulado da separação de reta. Técnicas de desenho. É conveniente conhecer algumas técnicas de representação gráfica de figuras especiais. Uma boa técnica é o uso do paralelepípedo reto-retângulo como figura de apoio
no qual serão representadas outras figuras especiais.